Bom, olá a todos, quem estiver nos escutando. Meu nome é Ana Carolina Ciani Lopes. Esse aqui é o podcast do GED. O GED, que é o Grupo de Estudos Discursivos da Unesp de Araraquara e de Assis. E a gente vai iniciar essa série de podcast mais focado em divulgação científica e nos temas que a gente estuda no GED, que é um grupo que parte, né, da área de letras e linguística e trabalha predominantemente com o pensamento do Círculo de Bakhtin. Me apresentando um pouco melhor, eu sou pesquisadora de pós-doutorado do GED, sou formada em Linguística, a graduação e o mestrado pela Universidade Federal de São Carlos, e o doutorado pela Unesp, e agora sou pesquisadora de pós-doutorado na Unesp, vinculada ao GED. Enfim, é isso, a Unesp de Araraquara. E eu vou receber a Aline Duarte Rufo, que é minha veterana, sempre vou, para sempre minha veterana, e aí eu vou pedir para ela se apresentar. Oi, Ana, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Veterana é sempre veterana, né? Não tem como já ter esquecido que eu fui veterana em algum momento. Meu nome é Aline Duarte Rufo, eu sou bacharela em Linguística pela UFSCar, foi onde eu conheci a Ana. Fiz mestrado e doutorado também em Linguística pela UFSCar. Recentemente, eu terminei meu pós-doutorado, aí eu dei uma mudada, fui para arte e comunicação, né, para imagem e som, só para fingir que eu sou descolada, porque eu vou trabalhar com audiovisual e literatura. Eu também tenho complementações na licenciatura, né, eu fiz licenciatura em letras português, letras libras, algumas especializações na educação, e atualmente eu sou professora substituta na Unesp Araraquara, na área de latim. E o tema do nosso, assim, eu defini, né, um tema para a nossa primeira conversa aqui no podcast, que seria, então, pensando nas pesquisas minhas e da Aline, né? Então, a Aline se volta desde a graduação para o estudo das obras do Tolkien, né, do universo do Tolkien, conhecido, né, principalmente pelo Senhor dos Anéis, mas não só. Então, a gente queria tratar um pouquinho nesse primeiro episódio, né, de como a gente tem essas construções de diferença ou identidade de diferença no universo de Tolkien e também no universo de Harry Potter, que aí vai de encontro, né? Não, vai ao encontro, melhor dizendo, com as minhas pesquisas, né? Especificamente do doutorado, mas como essa temática da diferença também já veio constituindo o meu percurso de pesquisa. Então, seria um bate-papo de forma bem livre, é o primeiro episódio, então eu estou aprendendo como se faz. Então, a partir dessa apresentação da Aline, eu queria que ela falasse um pouquinho também sobre o percurso, né, como ela se enveredou, então, né, para esse percurso de pesquisa e de se tornar uma Tolkiana, como dizia o Miotelo, lembra? Lembro. E o pior é que todo mundo chama fã de Tolkien de tolkienistas, né? E aí o Miotelo falava, Tolkienista! ele falava tolkieniano, né? Por causa de bacteriano. Então eu acho mais engraçado, mais interessante também. Eu acho que é mais fácil pensar assim, que eu era adolescente excluída na escola. Não era excluída na escola, mas eu acho que eu era muito na minha, assim. Eu tinha amigos, obviamente, mas eu acho que eu era mais na minha. Só que eu gostava mais de passar o recreio na biblioteca, porque era da onde eu lia, na verdade. Apesar de ter livros em casa, livros no Brasil, infelizmente, eles são caros para a maioria da população, né? Então, biblioteca sempre foi esses lugares que eu tive acesso a tudo, né? E eu acho que quando a gente é criança, adolescente, eu acho que a gente tem menos preconceito com as leituras. A gente não vai... Pelo menos hoje em dia eu vou muito nas livrarias e bibliotecas, eu já vou direcionada, né? Ah, eu quero ler isso, quero ler isso. Sim. Então, eu comecei, na verdade, lendo O Anel dos Nebulungos, que tinha uma versão, que é uma ópera, né? E aí ela tinha uma versão literária, um livro infanto-juvenil, que eu achei a capa muito interessante, porque era tipo uns duendes, assim, sabe? E aí, no final da capa, dizia assim, a obra que inspirou o Hobbit e o Senhor dos Anéis do Tolkien. Aí eu falei, o que é esse Tolkien aqui? E aí eu perguntei para a bibliotecária se tinha. Ela falou, a gente tem. Aí tinha o Hobbit, tinha o Senhor dos Anéis. E aí eu comecei a ler pelo Hobbit. Então foi a primeira vez que eu li o Hobbit. Logo em seguida eu já li o Senhor dos Anéis. Logo em seguida... Aí eu já fui. Sabe aquele momento assim? Eu já fui. Sim. Aí não tinha as outras obras que no Brasil a gente também não tinha
tantas traduções como a gente tem hoje. Mas aí eu comecei a também aí eu com meu rico dinheirinho sofrido, aí eu comecei a comprar os primeiros outros livros, né, então eu comprei Os Filhos de Húrin, eu lembro que Os Filhos de Húrin foi impactante. E aí eu entrei na graduação na UFSCar, e aí a gente tinha que fazer para uma disciplina que era do Valdemir Miotelo, que se tornou meu orientador depois na iniciação, TCC, mestrado, doutorado, a gente tinha que escrever um artigo. E eu não fazia a mínima do que eu ia fazer. E ele sempre dizia para a gente que a gente tem que fazer uma pesquisa sobre aquilo que a gente gosta muito, né? Uhum. Ele diz aquilo que faz nossos olhos brilhares, que dá tesão, Sim, assim, no sentido de que, apesar porque vai ter momentos que vai ser difícil fazer pesquisa. Então, se pelo menos sim. você pesquisa uma coisa que você gosta de verdade, é um pouco menos difícil em algumas partes. Então eu falei, é para fazer uma coisa que eu gosto desse autor aqui, eu estou gostando desse autor aqui. E aí eu escolhi o Silmarillion e Hum, fui analisar a Lucien Uberém, que uhum, era marxismo e filosofia da linguagem, então tinha os signos, que cada signo valorava ali dentro da narrativa e tudo mais. Hoje em dia a gente pensa, obviamente, em teoria literária, a gente pode entrar em teoria crítica literária marxista, então uhum. é desse caminho, né? Então eu comecei ali a ter o interesse, tipo, dá para pesquisar esse autor e dá para fazer isso com Bakhtin, e também entender Bakhtin enquanto teórico para análise. E eu acho que foi a primeira vez também, tipo, que eu. Ai, tu falou muito, tipo assim, mas. Que a maioria dos meus colegas pesquisaram discursos, né? Discursos de Uhum. política, porque esse é muito forte dentro da linguística, né? E Sim. aí eu vi que tinha um caminho também pela literatura, Uhum. que é meio estranho quando a gente pensa em linguística, alguém analisar a literatura, assim, no primeiro Sim, olhar, sim. né? Porque por Aham. que você não foi para teoria literária? Por que você não está nas letras? E aí é uma mulher da linguística. Aí desse artigo que a gente fez para essa disciplina, eu me interessei a fazer iniciação científica, e era uma época que estava muito bom para ter PIBIC e PIBIT na Sim. UFSCar, tinha mais financiamentos para pesquisa, então eu tive uma bolsa PIBIC de iniciação científica e eu fui analisar o discurso manipulador do Melkor, que é o vilão dentro do Silmarillion. Então você já vê aí a sementinha do vilão, do discurso, dos Sim. valores, dos signos, né? Uhum. Eu analisei esse discurso manipulador e a princípio era uma pergunta muito que eu achava assim, que era um mundo dicotômico e que ele era manipulador porque ele era um vilão, malvado e pronto, sabe? Uhum. E com essa iniciação científica que eu aprendi a fazer pesquisa, eu também vi que Tolkien não é tão dicotômico assim, este vilão não é tão o mal absoluto como eu pensava. Sim. E também não era um discurso de uma manipulação passiva, né? É uma Aham. manipulação que ela pressupõe um ativo do outro. Então já tinha os primeiros princípios aí da gente pensar uma alteridade também. Uhum. Da iniciação científica, eu fui para o TCC, porque fui perto, né? E aí no TCC eu pensei o papel das mulheres em Tolkien. E aí Sim. porque eu tive contato também com teorias feministas, então eu comecei a pensar como é que daria essa valoração dessas personagens femininas. Ainda mais que no universo do Tolkien é muito discutido que há poucas mulheres significativas, Hum. né? Nas obras mais tradicionais, tipo Hobbit, O Senhor dos Anéis, a gente percebe que isso não acontece no legendário como um todo. Mas para entender isso, eu fui fazer meu TCC. Meu TCC era um monstro, porque eu achei que eu ia dar conta de todas as eras, sabe? Primeira, segunda, terceira. De E aí todo o universo. todo o universo. Você não fez um Ai, recorte de um livro. não fiz, porque a Sim. ingenuidade da Sim. pesquisadora jovem, o TCC é esse, né? Sim. E aí eu analisei 3 personagens que eram mais significativas, só que, por exemplo, Tolkien tem elfos que são imortais, e aí toda hora que eu vou analisar uma personagem feminina que é imortal, não tem como eu analisar ela numa obra e só numa Hum, era, né? Como eu não fiz sim. recorte da obra, ficou todas as eras. Esse que é o problema, sabe? Mas Hum. foi muito importante, acho que foi um dos trabalhos que eu entendi recorte, entendi. Muito importante entender recorte. Acho que é a coisa mais importante que o pesquisador tem para Sim. fazer, né? Sim. Ah,
Ai, é um aprendizado para a vida esse do É, recorte. é verdade. Aí eu entendi a pergunta que era a questão do papel dessas mulheres, também, foi importante para entender que elas não eram, assim, também tão dicotômicas ou personagens que ela tem uma tridimensionalidade, ela tem uma complexidade, e eu acho que Uhum, nisso eu fui aprofundando cada vez mais na obra, de entender que Tolkien não era tão simples assim, porque às vezes quando a gente lê o Hobbit ou o Senhor dos Anéis pode dar essa ideia, mas com o universo inteiro, a gente vê a complexidade, do autor, assim, do que ele criou, e não é à toa que ele é o pai da fantasia moderna. Do TCC, então, eu fui para o mestrado, e aí o mestrado eu voltei com o vilão, voltei com o sim. Melkor, meu queridinho. Eu falei assim: ah, não, quero ficar com esse aqui. Aprendi a fazer recorte, então foi o Silmarillion de O novo. Silmarillion. E Aham. dentro do Silmarillion ainda tem o recorte do Silmarillion, porque tem uma parte do Silmarillion que é final de Terceira Era. Então eu fiquei com Primeira Era do mundo de Tolkien. Ah, E meu objeto ali era entender como que o vilão se constituía. E a partir do momento que eu vou analisar a constituição desse vilão, eu olho para a jornada do herói do Joseph Campbell, eu tenho como uhum. base Mikhail Bakhtin, e eu entendo que a jornada do herói, se a gente aplicar ela para um vilão, ela funciona. E aí a gente tem a Sim. narrativa do outro ponto de vista. Então, Bakhtin me deu ferramentas teóricas e metodológicas para entender que um vilão é muito mais complexo do que só uma figura antagonista. Ele também tem os seus próprios objetivos, seus próprios desejos. E para ele, ele não é o vilão. Para ele, os outros Sim. são os vilões ali dentro, né? E aí, quando eu analiso o vilão, eu entendo que eu tenho uma problemática de corpo. Uhum. E essa problemática vai porque quase todos os teóricos que eu li na época para pensar vilão e pensar essa relação estética e ética, falavam muito sobre que eu usei um autor que ele falou muito sobre monstros na Idade Média. E como o monstro antes era uma coisa horrível, né? Apesar da Uhum. palavra querer dizer mostrar alguma coisa a partir do latim, ela na verdade depois vai se tornando essa coisa que é monstruosa, que é feia e que a gente pode ligar tanto para a estética quanto para a ética, né? Pode ser Sim. uma coisa que a gente tem um visual, um corpo Uhum. feio, ou pode ser os atos éticos daquela pessoa, né? Sim. Quando uma pessoa faz uma coisa ruim ou que não é visto como humano o suficiente, a gente diz que ela é monstro, né? Uhum. Mas também são formas da gente justificar a morte e a exclusão de determinados sujeitos. Mas como eu estava lidando com o Melkor, e Melkor é uma criatura, né? Vamos pensar, ele é um Valar. Valar não tem corpo. Ele assume Uhum. uma forma que ele quer. Então ele pode assumir uma forma bela, ou ele pode assumir uma forma que é vista como horrível. Isso vai depender do momento que ele está, da narrativa também. Eu entendi que eu tinha um problema com o corpo. Como é que um Uhum. corpo de um vilão pode ser lido como uma coisa feia, monstruosa, por exemplo, na Idade Média, e no olhar contemporâneo a gente tem que vilões, na verdade, eles encantam. Eles são mais belos, às vezes, até que o herói, para que a gente seja conquistado e manipulado por eles. E a gente vê Sim. isso também no audiovisual e nas narrativas mais contemporâneas, né? O vilão nunca é feio. O vilão, às vezes, é o mais belo que existe Sim. dentro da obra. Isso não é à toa, é um recurso, né? Uhum. Eu lembro sempre do Advogado do Diabo, não sei se você assistiu esse filme, Ah, sim, quando que era criança, eu acho. Era porque esse criança. é dos anos 90, É, 90, sim. eu acho que é 90, 2000 ali. Sim. Que o Al Pacino que faz o diabo, né? E Uhum. aí o Al Pacino diz que o diabo é belíssimo, que hoje em dia ele usa ternos e que eles estão nos Hum. melhores lugares e eles têm as melhores vidas, porque é isso que é seduzido os humanos, Sim. no discurso que o Al Pacino tem no filme, né? E aí essa discussão deste corpo que era feio e aí vai se tornar uma coisa bela, porque faz parte da manipulação desse vilão, ficou. E o mestrado Uhum. ficou na minha cabeça, ficou enquanto pergunta. E o mestrado não dava conta de responder porque era 2 anos. A gente Uhum. não tem tempo para fazer esse recorte. E aí foi este o meu doutorado. Que aí eu falei Uhum. assim: eu não dou conta de responder essa pergunta agora, mas eu já tinha lido bastante sobre. Foi um dos últimos capítulos da minha dissertação.
Eu já tinha feito toda uma discussão de como o vilão, na verdade, tem a ver com ponto de vista, construção de alteridade, a valoração do sujeito sobre ele e tudo mais, e eu deixei essa questão do corpo para responder no doutorado. E aí, nisso, o meu doutorado é o corpo, né? Como é que se constitui o corpo deste vilão numa relação de alteridade dentro do Silmarillion. E é por isso que eu olho para os vilões. E aí, nos vilões, eu vou ter tanto Melkor, quanto eu não analisei o Sauron, porque eu analisei a Primeira Era, mas eu vou ter os orcs, eu tenho Balrogs. O meu foco é no Melkor, e eu discuto muito com os orcs, porque os orcs são descritos e avaliados como essa grande negação, né, dentro da obra, como se não fosse os... Assim, não é humano, não é nada quase os orcs, Sim. né, dentro do universo do Tolkien. Então, isso me levou a essa pesquisa de doutorado. Então, você vê que os meus temas, eles meio que eles vão se amarrando, né? Eu Sim. comecei com Melkor enquanto discurso manipulador. Eu tenho esse papel das mulheres, mas eu sempre olho para elas, não chega a ser minha pesquisa principal, mas eu sempre também olho. Depois eu fui para a constituição do vilão, para a constituição do corpo deste vilão, e até que no meu pós-doutorado eu resolvi analisar a série Os Anéis de Poder, e aí pensando essa relação entre a Segunda Era do Legendário de Tolkien com a adaptação. E aí eu não foco necessariamente nos vilões, mas eu olho bastante para o corpo, para as representações que a obra escolhe, porque eu vou pensar no world building como um todo ali da adaptação audiovisual. Mas eles se amarram. Eu sou essa pesquisadora de um tema só. Eu acho que você também, né? Você também é uma pesquisadora de um tema só. Eu acho que eu diria também. E é bem parecido o nosso percurso, né? Até por isso que eu te chamei para a gente conversar. Porque o meu, né? Então, tentando relacionar com o da Aline, então, na graduação, eu fiz iniciação científica em linguística formal. Então, eu vim lá da linguística formal, eu trabalhei com funcionalismo. E aí, quando eu estava na graduação, eu já estava me interessando pela análise do discurso, assim, falando de uma forma geral, né? É claro que a gente vai ter as diferentes ênfases. E ao mesmo tempo que eu estava me interessando por análise do discurso, né, por exemplo, fazer um mestrado nessa área, já que eu acabei, né, fazendo em outra ênfase, que também me interessava bastante, mas depois eu fui criando outros interesses, eu também me envolvi com o debate racial, né, então com os coletivos, com toda essa perspectiva, igual você falou também da questão do feminismo, né, então, e aí, pensando, né, sempre essa relação linguagem e essas questões socioculturais, né, socio-histórico-culturais, como a Lu sempre fala, o Bakhtin, né, a perspectiva bakhtiniana foi aonde eu achei um olhar interessante também para discutir essas questões. Então, eu também concordo que essa temática também foi se desenhando também, né, e foi se encaixando. E aí o meu mestrado, acabou que eu acabei fazendo, né, um mestrado sob a orientação do professor Valdemir Meltello, que aí foi quando, né, eu fiz parte do GG, e aí eu analisei uma telenovela, né, e com orientação da Rosângela, né, e com essa perspectiva dos estudos culturais, que também pensava essa relação linguagem, formas de comunicação, né, com essas questões sociais que me interessavam. E aí eu analisei uma telenovela, que era uma telenovela da Rede Globo, que chama Lado a Lado, de 2012, e era uma telenovela que ela tinha uma construção de linguagem muito interessante, porque ela era uma novela de época, que tratava do pós-abolição no Brasil, mas ao mesmo tempo ela fazia esse link com debates muito daquela época, né? E principalmente com debates sobre ações afirmativas, né? Então, naquela época, a gente estava passando por o julgamento da lei de ações afirmativas, que depois vai gerar a lei que a gente tem hoje em dia, né, de 2013. Então, se falava muito, se debatia muito sobre esse prejuízo histórico da população negra, e a novela dialogava, assim, o tempo todo com isso, com essas questões atuais, né? E aí eu analisei a novela, então, pensando nesse cotejo, que é esse movimento que a gente sempre fala, né, na perspectiva bakhtiniana, né? Cotejar os enunciados, enfim, ou cotejar, né, arte e vida. E aí, quando eu terminei a pesquisa, né, o mestrado, eu queria continuar me aprofundando nessas questões, e aí foi que aconteceu o link com Harry Potter, porque eu já gostava de Harry Potter,
Então, né, tive essa relação com os livros, como a Aline também falou, então li Harry Potter na época da escola, mas eu lembro que eu terminei de ler a saga toda, já estava na graduação, já estava, enfim, já estava mais velha, mas teve um dia que eu, né, estava pensando em prestar o doutorado, e aí eu falei assim, onde eu posso continuar analisando essa questão do racismo e discurso, né? Uhum. Então, como a arte, né, como a linguagem se relaciona com essas questões. E aí, onde eu vou ver isso, né? E aí eu sempre lembro do professor Meltello falando, né? Onde que. Porque esse discurso não está flutuando, né? Mas ele se dá sempre Uhum. num ato de linguagem, enfim. E aí foi quando eu tive um insight, né? Eu sempre falo, nossa, Harry Potter. E aí eu lembro que eu estava assistindo, não lembro qual dos filmes, acho que era o Enigma do Príncipe. E aí eu tive essa ideia, né? E aí foi da onde eu elaborei o projeto, né? Então, o meu projeto de doutorado foi, então, analisar, num primeiro momento, raça no universo de Harry Uhum. Potter, né? Pensando, então, como a gente tem essas construções também, né? Como a Aline também descreveu no percurso dela, né? Nesse universo. E aí acabou, né, depois conversando, quando eu ingressei no doutorado, conversando com a Lu, que foi minha orientadora, ela falou que seria interessante a gente pensar também gênero e classe, né? Uhum. E foi uma coisa muito interessante, porque justamente a gente tem, né? Se a gente pensar na perspectiva de teorias feministas, interseccionais, né, principalmente, essas clivagens, né, ou esses índices da diferença, né, como alguns autores vão falar, eles fazem, né, essa intersecção, né, ou esse nó. E aí no universo de Harry Potter isso era muito forte, né? Principalmente porque a gente também tem personagens femininas. Eu acho que um pouco mais que o Tolkien, não vou falar isso, Uhum. né? Não vou ser leviatã, assim. Mas importantes, né? Se a gente pensar, por exemplo, a questão, principalmente a Hermione, eu acho que ela sintetiza ou encarna, né, essa questão, né, como uma das protagonistas, né? Enfim, do trio ali protagonista, então outras personagens também femininas, e como isso se, né, produz esse nó que algumas feministas vão falar, como a Safiotti, né, então, entre raça, gênero e classe. E aí Uhum. foi parecido com o seu percurso, porque eu também percebi especificamente, né, e aí conversando com a sua pesquisa mais diretamente, como a gente vai ter, então, determinados grupos nesse mundo de Harry Potter que são valorados negativamente a partir de uma determinada perspectiva, né? E aí, basicamente isso, né? Enfim. O que eu acho interessante é que a sua pesquisa ela veio a partir de você pensar as questões de raça, né? E depois que você vai Uhum, pensar em interseccionalidade. sim, Eu fui pensar o vilão, que era o que me sim. interessava. E aí eu dei de cara com as questões raciais e também eu vou pela Angela Davis, mas entro na Uhum, interseccionalidade. Só que fazia parte da minha vida, né, de ler e de saber, e também participando de grupos que a gente tinha bastante na UFSCar, né, tanto feministas, e tem o recorte ali do feminista, que tem, da separação dos grupos uhum, também, né? É, e eu meio que separava da pesquisa, sabe? E eu acho tão uhum, interessante a sua que você sempre tentava trazer isso para sua pesquisa. E eu falava assim: acho que na minha pesquisa não dá conta, ou eu acho que eu não queria pisar lá, sabe? Quando você fala assim, uhum, eu não sei se eu quero pisar nesse assunto, né? E no sim, doutorado não teve como, assim, a questão racial ela veio, porque quando a gente está analisando essas minorias, esses grupos que são valorados de uma forma negativa, eles são valorados por motivos, e esses motivos são raciais, ou de gênero, ou de classe, e é uhum, interessante como a gente vê isso na narrativa fantástica, né, e que é um reflexo do que a gente tem na vida, do que a gente vive, né. sim. Isso que você falou é muito interessante, porque eu sempre quando eu ia apresentar minha pesquisa e tal, e aí algumas pessoas levavam um susto, porque via a palavra raça, né, e a gente sabe, né, de toda a carga e toda a Uhum, problemática que a própria, né, a existência dessa palavra já, né, já traz. E aí é muito interessante porque eu tinha esse cuidado, porque aí a gente sempre tem que situar, né, e é importante a gente falar isso aqui também, porque a sim. gente parte da perspectiva do
Bakhtin, né, o do Círculo do Bakhtin, que vai falar justamente que vida e arte não são a mesma coisa, né? Sempre lembro daquela Uhum. frase dele, né? Que vida e arte não são a mesma coisa. Ele não falou exatamente assim, eu estou simplificando, mas estão se relacionadas, né? Que acho que é essa questão do reflexo e refração. E Uhum. aí é muito interessante isso, porque é a questão do espelho, né? Que inverte, mas também distorce. E aí, pensando, né, eu sempre puxava, né, tô pensando raça, é óbvio, em relação com a vida, mas em como ela se configura nesse mundo específico e nesse enunciado específico, Sim. que vai ter as suas peculiaridades, que vai partir de um gênero. Então, essa questão do gênero, para mim, tanto quando eu analisei a telenovela, quanto Harry Potter, o gênero, para mim, eu acho que ele justificava muita coisa, porque eu pensava assim, ela só fala desse jeito porque ela parte dessas potencialidades desse gênero. E aí eu pensava, Uhum. por exemplo, Fantástico, né? Que aí a gente vai ter o Tolkien como essa grande referência, né? Como esse pai, né? Da fantasia, porque Harry Potter só é como é porque a gente tem todo esse arcabouço por trás e tal. Então sempre se dá a partir desse lugar específico, singular, né? Que o Bakhtin vai falar, né? De insubstituível, enfim. Mas bem interessante. E aí eu fiz alguns tópicos para a gente entrar mais nas pormenores das nossas pesquisas. Então, Uhum. o primeiro seria, né? Eu coloquei perguntas disparadoras. Como uma boa professora, tem que colocar Como, disparadoras. ótimo. É, então, seria como essa temática do racismo, né, o racial, aparece então na obra de Tolkien. Já veio assim na pergunta, né? É, já, sim. Essa não é disparadora, essa é atacadora. Que É, você, essa é uma pergunta atacadora. É, eu acho que um ponto interessante que a gente tem que pensar aqui é que o Tolkien, ele chama a sua própria obra de legendário, que a gente tem a narrativa, né, de que ele queria criar um mito. Todo mundo vende essa história, tá? Que ele Uhum, queria criar um mito para a Europa, porque a Europa não tinha um mito fundador, né? Então ele uhum, queria ligar essas lendas. Eu acho que pode ter sido uma ideia, ele mesmo fala isso numa carta, do tipo assim, eu era jovem inocente, basicamente ele diz isso, não com essas palavras, né, mas que ele tinha essa vontade de escrever essa relação de mitologias, né, e aí ele chama a sua própria obra, o seu conjunto de obras, como um legendário, ou seja, eu estou juntando várias mitologias e várias histórias. E eu acho que esse é um diferencial dentro do Tolkien, uhum, que a gente vai falar de world building, e que até o momento, se alguém souber, pode deixar nos comentários, mandar e-mail sobre. Eu não conheço um outro autor que tenha criado um universo tão profundo. uhum, Porque, assim, o Tolkien tem o que a gente chama de cosmogonia, então a gente vai ter um mundo que se cria do vazio, do nada, a partir da música, ele usa a música como essa criação, e aí desse ser único, que aí a gente vai ter outros seres, que são os Valar, quase assim, se a gente for fazer um paralelo, uma metáfora, são deuses, né? A gente pode dizer os uhum, deuses dali, né? E aí, além dos Valar, também tem os Maiar, que são esses seres cheios de energia e de criação. E a partir da música, eles vão criar os temas, que são os primeiros filhos, que são os elfos, os segundos filhos, que são os homens, e o mundo. E aí eles adentram o uhum, mundo. Quando eles adentram o mundo, não está nada pronto. Então eles têm que criar. Então a música é meio como se fosse o destino, né? A cosmogonia enquanto destino. Então eles têm que criar plantas, têm que criar animais, vai criar árvores que vão iluminar, como Sol e Lua. Depois a gente vai ter essas árvores destruídas, outras árvores destruídas, e aí a gente vai ter o Sol e a Lua. Então você entende que é um mundo que se cria primeiro pela cosmogonia, para uhum, depois a gente desenvolver os elfos, vai ter os orcs, que no Silmarillion se diz que eles são, primeiramente, elfos que foram torturados e corrompidos por Melkor e pelo Sauron e outros seres que foram para o lado de Melkor. uhum, É, a gente vai ter dragões, vamos ter águias, vamos ter orcs, como eu falei, vai ter
wargs também, que são tipo lobos, assim, sabe? Então a gente vai ter várias raças, balrogs, que são tipo maiars. Então, dentro desse universo, eles são chamados de raça. Igual a gente vai Hum. chamar cachorro, gato, cavalo, humanos, e aí todo mundo Uhum. é raça. Então seria esse conceito de raça, se a gente olhar sem criticidade, talvez fosse um conceito apenas biológico, antes dele entrar para a antropologia, antes de raça ser estudado pela antropologia. Então a gente pode ter uma visão muito simplista de raça como biologia só. É Uhum. raça porque esse é um dragão e esse daqui é um balrog. Só que quando a gente vai ver, muitos desses grupos, na verdade, são maiars, que tem outros nomes porque eles se desenvolvem de outras formas, porque Balrogs são seres de fogo. E aí, esses seres de fogo, se eles estão do lado de Melkor, eles são Balrogs. Se eles não Sim. estão do lado de Melkor, eles recebem outro nome. Então, se ele tem outro nome, mas todos eles são Maiar, então eu não estou mais falando só de raça biologicamente. Eu já estou trazendo Uhum. um teor ético e social para Uhum. esse grupo, né? Para esse grupo de sujeitos. E eles também são valorados de outra forma. Se você é um elfo dentro de Tolkien, seja a primeira, a segunda, a terceira era, você é maravilhoso, né? Hum. Se você era um homem na primeira era, é muito diferente de você ser um homem na terceira era. E também dos grupos, né? Os elfos se separam, então a gente vai ter diferentes grupos de elfos, a gente vai ter diferentes grupos de homens. No menor, na segunda era, que é como se fosse para ser um mito de Atlântida, né? Uhum. No menor decai, então você ser descendente de Númenor tem um peso de que você é meio que descendente da realeza. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão de que Númenóreanos destruíram o seu próprio legado, né? Eles que causaram a sua destruição e a destruição da sua ilha. Então, isso também tem uma valoração negativa dependendo da época que você está. Então, quando eu olho para Tolkien para poder pensar essa questão étnico-racial, há uma dificuldade porque é como se eu olhasse para o nosso mundo e eu tivesse que pensar desde, sei lá, 2000 antes de Cristo até agora, até 2026, né? Uhum. É uma temporalidade muito Sim. longa porque esse universo é muito complexo. E eu acho que isso difere quando a gente vai analisar outros autores de fantasia. Uhum. Pode ser a própria Rowling, né? Com só Harry Potter, vamos pegar só Harry Potter, ou com o universo dela como um todo, não é um universo muito longo. Mesmo Sim, que ela concordo. Animais Fantásticos, mesmo que conte um passado, não é um passado de eras, Sim. é um passado de anos, e um passado de anos é um pouco mais palpável enquanto materialidade. Então, a primeira dificuldade, assim, olhando para Tolkien, olhando para sua obra, é pensar a complexidade desse world building, que eu acho, Uhum. até o momento, de todos que eu li até o momento, eu nunca vi um world building tão complexo, talvez por isso a importância do Tolkien. Ele, Uhum. para mim, me lembra muito quando a gente vai estudar letras clássicas, né? A gente vai estudar, sei lá, Metamorfoses do Ovídio, e a gente vai ter uma cosmogonia de Roma antiga, para depois Sim. entrar no tempo que a gente está. Só que aí você pensa, é um universo fantástico que tem uma cosmogonia. Então, eu acho muito profundo isso enquanto narrativa. E aí, pensando a questão racial para o autor, eu penso que eu só consigo analisar dentro da criação estética das obras da narrativa de Tolkien. E dentro dessa construção narrativa, a visão de Tolkien está muito dentro dos personagens que são valorados como negativos e as características dessa Sim. valoração. Então, por exemplo, os orcs, eles têm muitas características que assemelham aos mongóis. E a gente tem uma problemática na Europa, né, com a Inglaterra, como a Inglaterra tinha, né, visões pejorativas, ou ainda tem, né? Vamos dizer, será que ainda tem? Perguntas. Sobre os mongóis enquanto imigrantes, né? Vamos pensar Sim. nisso. Uhum. Então, sempre se fala assim que eles são achatados, a cor da pele é uma cor de pele escura acinzentada, o nariz também é um nariz achatado. Então, e aí os orcs, que é por isso que eu olhei mais para eles, é que eles são descritos como se eles fossem um mal absolutos, como se eles odiassem a si,
ao seu senhor e a todo mundo. Tipo assim, Sim. você odeia tanto tudo que você odeia até a sua existência, e é isso que é colocado. E aí vamos pensar, Tolkien era um linguista e ele era um filólogo ainda, né? Professor Uhum. de anglo-saxão. E ele pensou a sua obra a partir da linguagem, a partir da linguística. Ele Uhum. queria que a sua obra, por isso que ela é tão vasta de eras, também correspondesse ao desenvolvimento das línguas. Sim. Por isso que ele tem línguas criadas dentro desse universo e as línguas também têm valoração. Então, por exemplo, a língua falada pelos orcs é chamada de Black Speech. Então, Hum. como se fosse uma língua negra. E aí essa língua negra, ela é descrita como ruim aos ouvidos, como se fosse áspera. Hum. Até no Senhor dos Anéis tem. Eu não lembro se é deformada, mas assim, quando os hobbits ouvem os orcs falarem, é como se eles ouvissem um som áspero, deformado. Então, pensa, se eu estou falando, valorando uma língua de um povo, e eu falo que essa língua é áspera, ruim, que eu tenho dificuldade para ouvir ela, eu estou estabelecendo uma valoração da língua e do povo. E E aí do povo. esse povo odeia todos e ele também é odiado por todos. Então aqui eu já tenho todo um discurso para um povo como um todo, né? Então eu estou Sim. valorando negativamente esse povo. E aí, pensando nessas questões raciais, quando eu olhei para os orcs e essa valoração extrema negativa e uma desumanização, porque aí eu entro nos Uhum. processos de o clássico do racismo, né? Eu vou entrar primeiro num processo de eu vou desumanizar, como se eles não Uhum. tivessem sentimentos, a língua dele não é importante, ou é feia, ou é ruim, ou é áspera, a estética dele também, eles não têm cultura, eles são bárbaros, eles comem como se fosse animalesco, né? Então eu vou aproximando isso para o animal. A partir do momento que eu tiro toda a humanização enquanto humanismo, né? Não humanização enquanto ser humano, porque eu estou pensando em diferentes Sim. raças aqui dentro, raças biológicas. Mas pensando nesse humanismo, eu tiro tudo que há de sentimento, tudo que há de cultura, tudo que há de história, eu mato sem culpa, né? Então eles Hum. podem morrer sem culpa, então eles podem ser destruídos. Tanto é que eles são destruídos, né? Eles somem. Quando a guerra é ganha, eles somem, eles são todos destruídos, porque esse Sauron é destruído e veio a partir do poder, eles são todos destruídos. Eles não têm lugar depois no mundo de paz. Eles não têm direito, né? Eles não têm direito a usufruir de um mundo de paz. Deu para responder essa pergunta? Perfeito. Não, sim, muito. Eu confesso que Senhor dos Anéis, eu sou leiga, então tudo que eu sei eu aprendi lendo os seus trabalhos, ou então conversando com outras pessoas, e eu assisti só os filmes, né, então Senhor dos Anéis e o Hobbit, né, enfim, Mas eu são acho que 6 filmes, né, agora, mais é, a série, enfim. mais a série. Não, mas não vou falar sobre a série, aquelas. Não vou falar É, sobre a o série. sim. Não, mas é muito interessante você falar isso, porque assim, é muito parecido em termos de estratégia discursiva, e acho que isso me chamou muita atenção na minha análise, e acho que na sua análise, é como esse racismo ele opera, né? E aí a gente faz essa relação com a vida justamente nesses procedimentos, né? De como a gente vai desumanizar, a gente vai animalizar, e aí como esses mundos, né, tem o próprio conceito, né, do que é humano, do que é não humano. Em Harry Potter isso é muito também denotado, né? Porque aí no caso de Harry Potter, né? A gente tem os bruxos, que são os humanos, e a Uhum, gente tem todo um conjunto de criaturas que eles também estabelecem uma relação de exploração e dominação, e é uma exploração que também é material, né? uhum, Então, a gente vai ter os bruxos que exploram, por exemplo, os duendes, que são responsáveis por forjar o ouro, e aí trabalham no banco, né? Que é o banco dos bruxos, enfim, fazendo ouro. Aí a gente vai ter os gigantes, vai ter sereianos, centauros, e cada um desses grupos também são valorados, tem determinadas valorações que recaem sobre eles, né? E tem língua,
não é tão complexo, né, então eu concordo com você também, que Tolkien, não tem nem o que falar, né, um universo muito complexo, então eu acho que é também, pelo pouco que eu conheço, talvez seja realmente, de fato, o mais complexo, mais abrangente, mas a gente vai ter línguas, e então, por exemplo, tem um trecho também em Harry Potter que o Harry tá ouvindo a língua dos duendes, e aí ele fala que é uma língua áspera. É uma língua áspera, dura, então é toda uma e aí quando você vai ver a valoração que recai sobre esses duendes, né, justamente, é aquele povo que, né, como os bruxos falam, né, que não tem como a gente confiar, que eles são espertos, que eles são traiçoeiros, né, então tem toda essa construção também, de né, eu sempre falo, né, teoricamente é um universo mágico, então todas as criaturas mágicas teriam direito a fazer parte desse universo, desse mundo, dessa sociedade, né? Mas os bruxos, eles se constituem como o grupo dominante. E aí, dentro dos grupos dos bruxos, também a gente vai ter as divisões de sangue, né? Então, aí eu sempre pensei nesses dois movimentos de racialização, né? Racialização dos bruxos com os outros seres, criaturas, e também entre os bruxos, né? E aí é interessante, em Tolkien a gente tem a palavra, né, raça, né? Tem. Ele Sim, estabelece como raça. raça, Faz sentido. Eu sempre fico pensando assim que faz muito sentido, porque ele é um acadêmico de Oxford da década de sim, 20, 30, né? Então, se a gente pensa no conceito de raça, ainda era se raça como a gente pensou biológico, né? biológico, A partir do sim, corpo, né? Então, o corpo que sim. vai dizer se essa é uma raça ou se é outra raça, né? E aí, por isso que aparece o termo raça. Quando eu fiz minha tese, eu escolhi por usar etnia, Uhum, quando não era citações do próprio Tolkien em relação à raça, porque raça, no tempo da minha tese, né, que eu terminei minha tese em 2020, não dava conta. Raça não dava para explicar as questões étnico, né? No meio sim. do caminho, etnia dava conta. E eu acho interessante de você falar que em Tolkien tem as divisões dos grupos de elfos, tem as divisões de anões também. Anões ainda é mais complexo, porque anões não foi Uhum. nem criado pelo Eru, foi criado por um Valar. Então, por Hum, quem foi criado faz diferença. E aí eu acho que quando você fala das divisões de sangue no Harry Potter, as próprias divisões entre os bruxos, né? uhum, Eu acho uma discussão, às vezes, mais atual até, né? De pensar que no próprio grupo dominante a gente também vai uhum, ter as hierarquias. E eu uhum. vejo que no Tolkien, talvez quem te criou crie mais uma hierarquia, do tipo assim, se você é filho de Eru, você tá aqui. Se você é filho de outro Valar, e aí, por exemplo, os orcs são corrompidos, mas tem criaturas que foram criadas pelo Melkor, criaturas que foram criadas pelo Sauron, como os Uruk-hai, né? Eles são menos. Os anões foram criados por um Valar, então eles também são menos, e aí não são vistos como parte da história. Como se você Sim. não estivesse predestinado, né, dentro daquela narrativa. Sim. Interessante. Aí, ó, dá um trabalho para alguém quiser, né? Falar aqui uma pesquisa para vocês. Sim. Eu acho, não, se for pensar no universo de Tolkien, eu acho que tem pesquisa aí para, enfim. Para muitos anos. Mas é muito interessante como é muito, as dinâmicas são muito parecidas, né. E aí também, né, continuando os tópicos, já que a gente também falou da questão do corpo, né, então como o corpo, pela essa alteridade bakhtiniana, e aí só para contextualizar para quem está ouvindo, quando a gente fala de alteridade pela perspectiva do Bakhtin, a gente pode explicar por essa relação eu-outro, né, então como Uhum. o eu, ele é constituído pelo outro, né, e aí a gente não tem como escapar, né, dessa relação com o exterior, com o outro, né? Então, que é o motor da linguagem, né? Então, a linguagem se dá a partir dessa relação, né? Do eu com o outro. Então, como o corpo, a partir dessa perspectiva autoritária, ela vai construir, então, o diferente nesse mundo fictício, né? Então, como esses corpos Uhum. vão ser valorados? Acho que você já falou um pouquinho, mas, enfim, fica à Mas vontade. tudo bem, podemos falar mais ainda. É, É,
Quando eu comecei a minha pesquisa em relação ao corpo, o corpo é um conceito Sim. que é assim, se a gente for pensar em perspectiva e olhar, né, que é um termo bem bacteriano, vai depender do olhar que você vai colocar sobre. Então, se a gente for abrir o corpo pela biologia é uma coisa, se a gente for abrir corpo pela antropologia é outra coisa, os autores também dentro dessas áreas é outra. A filosofia é um ramo infinito também para pensar o corpo enquanto conceito. Então, quando eu comecei, a minha pesquisa, eu fui para a filosofia. E aí a gente tem obras extensas sobre a história do corpo, por exemplo, dentro da filosofia. Então eu fui olhar os filósofos. E aí o meu tela falou assim: por que que você está indo olhar os filósofos se Bakhtin fala sobre o corpo e a sua tese é bactiniana? Aí eu falei assim: ah, é porque eu achei que eu tinha, sabe? Sim. É porque vem muito aquela visão de pesquisa de que no doutorado, né, de que a gente tem que aprofundar, e aí para aprofundar eu achava que eu tinha que ir lá na filosofia. E o Bakhtin já tinha feito esse recorte para a sua teoria. Então eu usei muito aqui o Cultura Popular da Idade Média, que é onde ele vai discutir a questão do corpo, que ele vai falar do corpo grotesco e do carnavalesco, né? Uhum. Então, quando eu fui para a Cultura Popular da Idade Média e Renascimento, eu fui principalmente porque eu estava ainda trabalhando com o conceito de monstro, de entender que era um monstro. Só que monstro, ele é um conceito muito acabado. Aqui vai outro conceito bakhtiniano, né? Uhum. Acabado quer dizer uma coisa que ela meio que tem começo, meio e fim, que ela é bem delimitada e que ela não pressupõe muitas mudanças e modificações, ou muitas críticas, né? Eu não consigo ter um tudo a gente consegue ter uma refração e um reflexo, né? Mas ele te dá um acabamento. Sim. E aí o corpo monstruoso, ele é um conceito acabado. Ele é um conceito que não dá conta de pensar as transformações desse corpo. E aí eu fui para a cultura popular da Idade Média para pensar o grotesco, o corpo grotesco. E aí o Bakhtin vai dizer que esse corpo grotesco é o corpo inacabado, que é o corpo que ele vai, por exemplo, se a gente pensar na arte clássica, quando a gente vê uma obra clássica, a gente vê que ela é sempre do busto para a cabeça, que ela é sempre muito alva, que ela é sempre muito bela, e esse bela é sinônimo de bom e de bem ao mesmo tempo, né? E ela é sempre assim, intocável. A gente não consegue imaginar uma obra grotesca, quer dizer, uma obra que seja Clássico. clássica de uma forma grotesca. E aí o corpo grotesco, que o Bakhtin vai olhar para François Rabelais, né, que é um autor da cultura popular e francês da Idade Média, ele vai, por exemplo, falar do baixo, do rebaixamento. E aí o baixo rebaixamento está ligado com a genitália, está ligado com a gente ter uma velha que está grávida, porque Uhum. é difícil imaginar um corpo velho grávido, que aí seria essa junção entre o novo e o velho ao mesmo tempo, né? O que vai nascer e o que está morrendo, esses ciclos. O Rabelais de cultura e de riso, né? Então, muitas das suas obras vão falar de secreções, de mijo, de cu, não sei nem se pode falar, mas né? É, Mas foi o Rabelais. excremento. Foi o excremento, foi o Uhum. Rabelais, né? O Rabelais vai pensar esse rebaixamento. E ele não pensa só esse rebaixamento no corpo, mas ele também pensa no mundo. Então, por exemplo, enquanto o clássico vai sempre pensar no céu, eu vou me elevar para o céu, o rebaixado vai pensar na terra, vai pensar na chuva, vai pensar Uhum. nas plantas nascendo. Então, ele pensa dessa dicotomia entre alto e baixo, mas o grotesco sendo a junção do alto com baixo, né? Uhum. E aí, obviamente, Bakhtin pensa isso olhando em Rabelais com riso, né? Que tudo isso vai Uhum. causar riso, porque vai Uhum. tirar a gente desse senso. O clássico é sempre muito sério, né? Uhum. Intocável. E aí o riso gera esse rebaixamento também. E aí, pensando neste corpo que é grotesco, como eu vou pensar o corpo do vilão, que é um corpo que ele vai se modificar? Se eu tenho um ser que ele pode escolher ser belíssimo, ou você pode escolher ser uma montanha,
ou se ele pode escolher ser alto e monstruoso e com uma grande armadura, porque ele estará em guerra, e é essa visão que os inimigos precisam ter. Eu estou pensando num corpo que está o tempo inteiro se modificando, é um corpo que não é acabado, é um corpo que está em processo, né? E aí eu comecei a pensar esse corpo do vilão como um corpo grotesco, que é um corpo que ele vai me dar muito mais possibilidades, que ele vai se modificar, que ele também conversa mais, e aí a gente pode entrar nas narrativas de anti-herói e de vilão. O vilão está mais perto do leitor e do espectador do que o herói, porque o herói, um herói mais clássico, não um anti-herói, né, mas um herói mais clássico, ele é inalcançável, ele é como se, ele é para ser o modelo, né? Ele é para ser um modelo de bravura, de humano, de ética, de quem é que para todo mundo seguir, né? E o vilão casa mais com nós, né? Porque o vilão ele tem desejo, ele tem frustração. Às vezes o vilão demonstra muito mais emoções, né? Como choro, raiva, do que o herói. É mais Então, humano, ele é mais humano, ele expressa mais humanidade do que o herói, porque o herói deveria ser nosso modelo. A gente tem que olhar o herói e falar, eu quero ser, eu deveria ser assim, né? E aí, quando eu vou pensar esse corpo a partir da alteridade, obviamente, a alteridade aqui, como a Ana disse, a gente pensando que é um eu singular que está se constituindo na relação de um outro também singular com suas vivências. Então, esse corpo grotesco que é inacabado, ele só vai se constituir a partir do momento que eu tenho o outro. Eu vou assumir uma estética que é bela, mas tem que ser bela para o outro. Então, se o outro entende que belo é, sei lá, ser alto, forte, cabelos longos e olho verde, vamos supor, é isso que eu vou assumir, porque é isso que vai ser lido como beleza, né? Aqui a gente pode até ver um parênteses, na série dos Anéis de Poder, o Sauron, ele assume, na segunda temporada, aquela dando um spoiler, né, ele começa aparecendo um humano na primeira temporada, e aí na segunda temporada ele assume meio que uma estética de elfo, então ele fica loiro, ele tá mais alto, todas as elfazinhas lá ficam, meu Deus, ele é muito linda! Isso faz parte, ele assumiu um outro corpo, por causa porque esse corpo se constituiu na relação com os outros. E no contexto que ele não estava mais agora com os humanos, ele estava agora com os elfos. E ele precisa convencer os elfos. Então ele também tem que assumir essa estética corporal bela para esses elfos, né? Então, quando eu pensei a alteridade na constituição do corpo, eu estava pensando como que esse corpo ele se constitui na relação com o outro sempre, ainda mais se a gente está lidando com com seres que podem assumir diferentes formas. Mas isso não está muito longe se a gente pensar que a gente tem plásticas, que a gente tem implante de cabelo, que a gente tem mega hair, que a gente tem lente de contato. Nós também modificamos nosso corpo para uma relação com o outro, né? Então, eu pensei esse corpo na alteridade muito pensando como é que esse corpo vai ser valorado em relação ao outro. E aqueles que não modificam seu corpo, que tem os que não modificam seu corpo, que é o caso dos orcs, que são o caso dos humanos também, dos homens, esses corpos vão ter valorações diferentes conforme o grupo que lida, né? Ou os anões mesmo. O fato, por exemplo, de existem anões que são mulheres, tem anãs. Só que, como elas eram descritas por ter uma aparência muito parecida com os homens, então elas também tinham cabelo longos, elas também eram menores, não tinha uma marcação de feminilidade como os outros seres daquele mundo têm, se acreditava que não tinha anãs. Mas elas existiam, elas estavam lá. Só que elas também usavam armaduras. Elas, então, e também não eram tão vistas, né? Porque os anões também não andavam, não estavam nos mesmos lugares do que os homens e os elfos. A gente não tem tanta coisa sobre anões dentro do Legendário de Tolkien, então também muita coisa é mais análise sobre do que necessariamente isso estar escrito em algum lugar, né? Mas foi nesse ponto que eu pensei essa questão desse corpo, né? E Bakhtin também fala muito da questão do corpo interno e do corpo externo. Não sei se cabe aqui, né?
mas ele fala como que tem as coisas que a gente sente, né, que é o emotivo volitivo interno, e tem o externo. Então, às vezes, eu sou valorada negativamente pelo meu corpo, mas internamente, no meu emotivo volitivo, não é isso que eu sinto sobre o meu Sim. corpo também, né? Porque aí a gente, se a gente só mudasse por causa da visão do outro, a gente meio que não teria singularidades, nem discursos, nem ações, nem atos responsáveis, né? Mas eu posso me sentir, eu posso me amar, eu posso amar o outro, sentir do outro, amar o corpo do outro, e me constituir nessa relação também muito amorosa, não necessariamente negativa, né? Que a gente fala do Uhum. vilão e das questões étnico-raciais, a gente acaba, às vezes, pensando só no negativo, né? Na Uhum. valoração negativa. Mas também tem a valoração positiva, né? Pelos outros. Sim, sim, muito interessante. Eu acho que a discussão sobre o corpo é muito rica, né, como você falou, tanto não só no campo bakhtiniano, como em outras, né, áreas que estão ali, né, enfim, em relação. E em Harry Potter, essa questão do corpo também, conforme eu fui, analisando, também foi ficando cada vez mais sobressalente, porque nesse mundo também, a gente tem sempre várias referências, né, a esses grupos que são diferentes, né, esteticamente, e o tempo todo a gente vai ter essas referências, né? Então, os duendes, eles falam que eles, além deles serem, né, menores, eles têm os dedos muito grandes, muito finos. Então, os gigantes são enormes, né? Então, os serianos têm uma aparência, né, entre aspas, né? Sempre entre aspas, né? Que é a perspectiva da obra, né? Ah, é uma aparência Uhum. selvagem, né? Então, cabelo selvagem, enfim. Os centauros, né? Então tem aquele corpo, né? Da própria criatura, né? Mitológica, né? Do centauro. Então, como esse corpo também, que é diferente em comparação aos bruxos, que são humanos, e vão receber essas determinadas valorações e o corpo está sempre ali, né? Sempre nessa referência, né? Então, o que é belo. Então, os bruxos, eles são, né, essa referência de inteligência, de prática mágica, né? Então, a magia feita pelos bruxos com varinha é a magia, né, que é valorizada, né? Uhum. De língua, então os bruxos falantes né, de inglês, né, é o dominante, né, cultural e tal, né, simbólico. Então, e aí eu penso sempre no Bakhtin, né, como você falou, que essa relação do corpo, eu, outro, como essa imagem externa, né, como a partir dessa visão do outro a gente vai constituir, então, essa imagem, né, do eu, né, então, como essa imagem que eu tenho de mim passa pela imagem que o outro tem de mim, né? E é muito Uhum. interessante isso. Acho que eu não sei se eu falei mais, se eu viajei, mas enfim. Mas essa questão da língua também é interessante, né? Eu não tinha pensado. Agora que você falou, eu pensei aquelas, mas antes não. Sim, É verdade, né? Os bruxos falantes de inglês sim. estão acima dos outros bruxos, né? E o Uhum, Harry Potter, a magia, assim, há seres mágicos, né? Mas pensa, o que será que constituiu para que os bruxos de varinha estejam acima da magia que é do mágico mesmo, né? Do que sim. não vem de varinha. Isso é bem interessante, né? É. Ah, o corpo é um assunto que a gente pode ficar anos, séculos, eras falando, e eu acho que a gente não dá conta, né? Sim. E é diferente, e aí vai depender sempre do enunciado, porque quando eu penso no corpo grotesco, que o Bakhtin vai falar da carnavalização, do Rabelais, tem esse fator revolucionário que Uhum, não ambivalente, né, então não é negativo, né, pelo contrário, é de renovação. E aí quando a gente pensa, por exemplo, em determinados enunciados, o grotesco ele, né, vai ter essa carga negativa, né? Então, enfim, mas depende sempre, né, do ponto de vista, né? É bem interessante isso. O Humberto Eco tem História da Feiura, eu amo este livro, tem História da Sim, Beleza e História da Feiura. E aí ele vai analisar a feiura enquanto conceito. E a sim. feiura tem os seus próprios parâmetros, Uhum, inclusive de certa beleza dentro da feiura, de você alcançar
aquele parâmetro. E a beleza extrema pode ser feia também, ainda tem isso, né. E aí, por Sim. exemplo, no de grotesco, a um primeiro olhar, parece um sinônimo de monstro. Quando a Uhum. gente olha para o conceito de grotesco, que a gente vê que a diferença para monstro é o inacabamento, é a ambivalência, é ele ser revolucionário, porque você muitas vezes um corpo grotesco é um corpo fora da norma, e é um Uhum. corpo que assume ser fora da norma e que também festeja estar fora da Uhum. norma, né? Eu acho que ser festivo e ser Uhum. risonho, né? Esse riso, porque o riso do Bakhtin não é um riso de acusação, é um Uhum. riso de revolução. E eu acho que Sim. é isso que é tão interessante nesse corpo que se dá pelo grotesco e pelo riso, né? Sim, sim, bem interessante. Eh, e aí continuando, né, desculpa sempre voltar para o roteiro, gente, mas enfim. Eh, e aí que a gente já veio falando também sobre isso, né, como esse outro então é construído de forma ética e estética, né, então como a gente vai Uhum. ter determinados valores morais atribuídos a esse outro construído como diferente esteticamente também, enfim. Essa relação ética e estética, eu comecei a pensar nela muito na iniciação científica, porque Uhum. eu sentia que eu tinha que justificar meu objeto. Eu não Sim. sei se você já passou por isso na sua pesquisa, mas eu sentia muito que da onde eu estava, com a teoria que eu estava, às vezes eu sentia que eu tinha que justificar porque que eu dava com uma obra de fantasia. Ainda mais que pensando em literatura, é vista de uma outra forma, muitas vezes, que Uhum. não é literatura, ainda tem isso. É. Eu acho que Tolkien já é aceito dentro de um Ah, sim. cânone, de um determinado cânone, né? Não no cânone Uhum. tradicional. Mas os contemporâneos, como a Rowling, eu acho que ela ainda fica no limiar aqui, né? Vou Uhum. nem falar de Quarta Asa, Brandon Sanderson, porque aí a gente Ah, sim. vai para as fantasias contemporâneas e tudo mais. Mas aí, pensando nessa relação ética-estética, eu comecei pensando, lá na iniciação científica, enquanto objeto. Então, como que eu vou analisar o mundo estético, que é o mundo da obra, em relação ao mundo ético? Então, sempre esse Uhum. olhar enviesado, né? E aí foi bom também porque o Tolkien tem uma palestra que ele deu que chama Sobre História de Fadas, em que ele Ah. vai discutir mundo primário e mundo secundário. E aí o mundo primário seria o nosso mundo ético, que a gente vive, e o mundo secundário seria o mundo mágico, o mundo onde as Uhum. fadas vivem, né? Uhum. Mas que o mundo secundário, o mundo estético, ele é baseado no mundo ético. Então, se ele tem uma construção sócio-histórico-cultural, é porque ele faz parte, ele tem reflexos, né, e refrações do nosso mundo ético. Então, o primeiro ponto que eu parto da questão ética e estética é pensando no objeto. Então, Uhum. o objeto de análise, né? Então, é pensando no próprio Legendário de Tolkien. Ele só criou aquele universo porque a gente vive num mundo onde essas relações também acontecem. E por isso que também é passível de análise e a gente fazer o cotejo com a realidade, ela não está separada, né? E aí, no outro momento, né? Pensando agora a estética como corpo e também pensando a ética como ações, eu fui analisar dentro da obra de Tolkien como que esse corpo que é valorado negativo, muitas vezes a valoração do corpo vem por causa da ética. Então, por causa Uhum. das ações daquele sujeito, Uhum. ele vou pensar assim, ó, Melkor lá no início da cosmogonia de Tolkien. Ele se torna vilão porque ele quer criar por conta própria. Ele tá lá na musiquinha, todo mundo cantando, ele fala: não vou cantar essa música, eu vou cantar a minha música. Porque ele queria achar a chama, que era a chama que criava. Ele queria criar, era isso que ele. Um artista incompreensível, compreensível, né? Compreensível.
É, Incompreendido. incompreendido, é. Incompreendido. Um artista incompreendido. E aí, quando ele causa essa dissonância dentro da música, ele se coloca, meio que depois Edu fala para ele que o que ele fez meio que já era predestinado. E, tipo assim, ele Hum, precisava dele, porque precisava dessa construção que não fosse assim tão passiva, eu acho, passiva, linear e tudo mais. Que analisando a análise, né? É, mas quando ele toma essa atitude e ele entra dentro do mundo, porque Edu fala que todos podem entrar, e ele também entra, e ele entra com aqueles que começaram a cantar a música a seu favor, ou seja, aqueles que foram para o lado dele, ele começa a criar o seu mundo. E aí os sim. Valar cria do jeito, o Melkor destrói e cria do dele. Aí fica aquela briga assim, eu quero aqui, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. E aí a gente percebe que o primeiro ato, que seria o ato de vilania, na verdade, é uma discordância dentro da música, que é um ato ético. Então, eu estou Uhum. discordando desse ser único, que é um Deus, que é um ato ético, é uma ação ética singular que eu estou tendo, eu estou discordando. A partir do momento que ele discorda e depois todas as outras ações são também de discordância, ele é visto como vilão, ele é visto como feio, ele é visto como monstruoso, e aí toda a valoração que a gente vai ter sobre aquele sujeito vai ser uma valoração negativa estética por causa de uma ação ética. Só Ética. que não, Uhum. eu acho que não é tão simples como uma causa e efeito. Eu acho que elas se misturam. Ainda mais quando a gente pensa na questão. A gente pensa no nosso mundo, né? No nosso mundo contemporâneo. Muitas vezes, o fato de a gente ver um determinado grupo minoritário como inimigo, como vilão, como tudo que há de ruim, eu valoro também aquela estética como ruim. E eu valoro Sim. aquela estética ruim porque a ética é vista como ruim. Ou por aquela estética eu valorar como ruim, os atos éticos também são esperados, né? Vamos pensar assim, um clássico, né? Homens negros que são a estética. Há uma preocupação, por exemplo, da comunidade negra, principalmente de homens negros, que se esteja mais alinhado. Por exemplo, você dificilmente vai ver um homem negro usando bermuda e chinelo, ainda mais em determinados lugares. Se você não estiver Uhum. na praia, vamos dizer assim, você vai na padaria, você vai no shopping. Você vai no shopping, vamos pensar no shopping. Você vai no shopping. Dificilmente um homem negro não vai se preocupar em estar de tênis, de calça, com uma blusa bem alinhada, com o cabelo bem cortado, bem arrumado, mesmo que seja um shopping. Porque a cor da sua pele, a sua estética já carrega uma negatividade. Então, se você tiver desgrenhado, vamos dizer entre aspas, né? Isso é mais um motivo para Sim. você ser valorado esteticamente e eticamente, né? Mas um homem branco facilmente anda desleixado, né? Facilmente Uhum. anda de bermuda sem camisa e chinelo. Tá muito calor, eu vou de bermuda e chinelo. Um homem branco não vai ser visto como away, como outsider dentro de um Uhum. shopping e por isso valorado como aquele ali não está aqui para comprar, né? Vamos dizer assim. Sim. Isso pensando no nosso mundo, num exemplo muito banal, assim, né? Sim. Então, quando eu penso dentro da narrativa, por exemplo, que eu analisei, tem a questão de muitas vezes esses seres, e aqui eu posso pensar os orcs, né? Os orcs tinham uma estética que era valorada como negativa, esse corpo, que é valorado como Uhum. negativo. Logo, a ética dele também é negativa. Tudo que os orcs fizessem seria um ato de crueldade, nunca seria visto como um ato positivo, uma ética positiva. Então, eu acho que esses dois pontos aqui da relação ética e estética que eu pensei assim ao longo das minhas pesquisas, né? Primeiro, essa relação entre o mundo ético nosso e a obra, o objeto, a análise estética, e segundo, essa relação desse corpo, que ele é valorado tanto pela ética quanto pela estética. E aí eu não consigo vê-las separadas, assim, a partir do momento Sim. que eu valoro a ética como negativa, eu também valoro a estética e vice-versa, né?
Sim, e que sempre vai depender também desse ponto de vista, né, então é bem rico nesse sentido, porque em Harry Potter também, por exemplo, né, a perspectiva, né, o que sobressai é sempre a perspectiva do herói, né, que é o Harry Potter, o protagonista, Uhum. né. Então é sempre o olhar dele que nos guia, né, nesse mundo, e a gente tá sempre pela perspectiva dele. E aí é muito interessante como essa relação ética e estética, a depender dos posicionamentos do outro, esse outro vai aparecer para ele mais, uma imagem mais, negativa. Então, Uhum. o próprio Voldemort, né, por ser essa encarnação, né, do mal na série, né, e de tudo isso que o protagonista vai contra, né, enquanto posicionamento ideológico, ele tem toda aquela aparência, né, que vai se desumanizando, né. Então o Voldemort ele é descrito como essa pessoa que, tem a face, né, parecida com uma serpente, né, então ele vai Uhum. se metamorfoseando numa própria serpente, né, ele próprio. Então, a depender do posicionamento do sujeito, então, para o Harry, por exemplo, Voldemort é essa figura, monstruosa, né, se a gente for pegar por essa perspectiva do monstro negativo, né. Uhum. Do mesmo jeito a Umbridge, né, que é uma outra personagem também que é detestável e tem, sei lá, uma ética detestável, enfim, para ele vai parecer um sapo, então é muito interessante, né, como eu penso Harry Potter também como uma coisa bem complexa, porque a gente tem sempre essas mudanças, né, então, e aí essa transformação desse sujeito Harry Potter, né, então a gente tem esse estranhamento, né, perante esse outro diferente, então na relação com os sereianos, com os gigantes, mas conforme ele vai mudando, né, e vai se compadecendo com esses outros grupos, né, então esse outro vai, tendo diferentes aparências estéticas, né, enfim, essa estética, enfim, vai sendo valorada diferentemente. Mas é bem interessante, né, porque também tem essa questão, né, ética e estética sempre juntos, né, então os gigantes eles são, agressivos, então eles vão ter aquela aparência que é vista como uma aparência negativa, enfim. Não sei se eu E consegui dialogar bem. o do Harry Potter também é uma visão de alguém que não foi criado naquele universo, né? Sim. Por exemplo, a família Weasley foi criada naquele universo. Então, você saber de outros seres é muito diferente do que Harry Potter, a primeira vez que ele vê, né? Uhum. A visão estética Sim. que ele tem é de alguém que não nasceu, não foi criado, né? Não foi criado, nasceu, ele Uhum. nasceu, mas ele não foi Sim. criado dentro do universo bruxo, né? Sim. E aí um ponto que eu acho interessante do narrador, né, não só do contexto, mas do narrador, Tolkien a gente tem uma complexidade de narrador, porque, por exemplo, o Silmarillion tem um narrador, abre aspas, neutro, tá? Que seria um Uhum. narrador onipresente, para criar aquela sensação de cosmogonia mesmo, né? Eu estou narrando o universo e é alguém que está narrando, que está vendo tudo isso, mas é alguém que não aparece. E aí a gente vai ter outros tipos de narradores conforme as histórias, a obra, Uhum. onde você está no legendário. Só que é sempre do ponto de vista do herói, né? E o herói Hum. são os elfos e os homens, e Edu e o Valar. E Uhum. existe uma obra, eu acho que ela é russa, se eu não me engano, que é o Senhor dos Anéis do ponto de vista dos orcs. Ai, Ah. essa obra aqui, ó, precisa ir nas profundezas da internet para achar. É, olha, ela é antiga, viu? Ela é antiga, antiga mesmo. Assim, eu acho que anos 2000, começo dos anos 2000. É tipo uma fanfic, é uma fanfic, né? Ah, uma fanfic. Aham. Mas foi vendida como livro, então não tá na mesma vibe de outras fanfics, assim, mas a gente pode falar que é uma fanfic. E aí, para os orcs, o Sauron é maravilhoso. O Sauron tá empregando todo mundo, eles têm onde morar, eles têm o que comer. Hum. Então, os vilões são os elfos, são os homens, são eles que estão destruindo tudo que eles estão criando dentro do universo. E aí é interessante que essa questão é o contexto, é o ponto de vista, é o narrador, e a gente está analisando este ponto de vista, e ele pode ter muitas análises possíveis e críticas possíveis, né? Eu acho que no Harry Potter fica ainda mais demarcado, porque é o Harry Potter,
Uhum. Em Tolkien, a gente pode analisar sempre, é o vencedor, é o herói, a gente tem o discurso do herói aqui dentro, de quem venceu as guerras. É isso que a gente tem, né? Você meio que já respondeu a próxima pergunta que eu tinha perguntado. Eu tinha escrito aqui. Como se dá a orquestração dessas vozes, né, pela obra, né? Então, qual Uhum. ponto de vista ou perspectiva é mais importante? Então, no caso do Silmarillion, né, da pesquisa que você fez no doutorado, é sempre a perspectiva do vencedor. Mas nem todo legendário se dá desse jeito, né? Sei lá. Eu acho, assim, eu não analisei com profundidade. Sim, Por exemplo, todas as minhas pesquisas são de primeira era, tirando meu sim, pós-doutorado, que é de segunda era. E segunda era a gente não tem muita coisa, né? A gente tem que ir sim. pro legendário no The History of Middle-earth, caçando os trechos e tudo mais, contos inacabados e assim vai. Eu consigo pensar, e talvez aqui eu precisaria de mais profundidade para pensar todas as eras, mas eu acho que é sempre o discurso do vencedor. Sim. No Silmarillion, especificamente, eu tenho, por exemplo, eu começo o mundo com esse narrador onipresente, que ele está vendo, mas ele não está participando, e é uma visão de fora, mas é porque eu estou construindo. É o primeiro texto, o primeiro capítulo, né? É como se Sim. eu estivesse só narrando como é que esse mundo foi criado. Uhum. Depois, eu tenho a visão dos elfos. Aí é os elfos contando a história de Uhum. como o mundo foi criado. Porque os elfos são Uhum. os primeiros, são eles que estão ligados com as artes, com a criação, então é como se eles fossem os que contam a história. Então a gente tem os elfos, do ponto de vista dos elfos, contando a história. Tanto é que muda os nomes, muda a nomenclatura e tudo mais. Pouco, mas tem uma mudancinha. E aí depois a gente tem acompanhamos essa história e é sempre do ponto de vista do vencedor. Aí no Sim. Hobbit, no Senhor dos Anéis, a gente tem o Bilbo, né? Então a gente Eu tem ia perguntar sobre isso. no Hobbit é o Bilbo que está contando a história, porque ele está escrevendo, né? E aí o Senhor dos É. Anéis, ele dá até o livro depois, no final, pro Frodo, que o Frodo vai ler o livro com as aventuras dele e tudo mais, para fazer esse gancho, né? A gente tem esse gancho de que ele escreveu. Também ele nunca tinha saído do condado. Quando ele saiu, ele tem que escrever as coisas que ele viveu, qualquer um, né? É, Aí sim. o Hobbit, a gente tem a visão do Bilbo sobre tudo, que eu acho que Aí eu acho que é um pouco mais perto do Harry Potter, né? Porque o Bilbo Uhum. nunca tinha saído do condado. Aí quando você sai, você encontra um tanto de coisa que você nunca tinha visto. Lugares que você nunca tinha visto. Um Seres que. dragão. Um dragão. Você fala, dragão? Sim. Que é isso? Você sempre ouviu as histórias, mas você nunca tinha vivido ou visto. E aí acho que é muito diferente, né? E o Senhor dos Anéis tem uma maturidade ali do narrador. Então, há diversos narradores, se a gente for pensar no legendário como um todo, mas de forma geral, é o ponto de vista dos vencedores, que Uhum. constituem o outro como inimigo. Então, se a gente pensa em vozes, a gente está pensando em narradores diferentes, mas narradores que partem sempre do mesmo ponto de Ponto de vista, vista. que é o ponto de vista do vencedor. Porque é como se a gente pensa, como eu tinha falado no começo, né, que a ideia é um legendário, é uma união de mitos. Uhum. Eu tenho que ter o ponto de vista de quem contou, de quem venceu a história, né? Eu não tenho um Uhum. ponto de vista dos perdedores, Interessante. que se assemelha muito com o nosso mundo, né? Que é uma grande disputa de discursos, mas Uhum. conforme a história, os textos históricos vão sendo construídos, o que se tem na história é sempre o ponto de vista dos vencedores. A gente não tem os pontos de vista dos perdedores. Ou quando tem, é porque depois eles vencem de novo, eles dão uma Sim. reviravolta, né? A perda é só um processo no caminho. É bem interessante isso. Em Harry Potter, predominantemente, assim, 90% é a perspectiva do protagonista. É um narrador em terceira pessoa, mas que tá sempre ali na cabeça dele e tal, e sempre Uhum. narrando a perspectiva dele. E aí, de fato, né? E aí, quando você pensa nessa perspectiva do grupo que domina, o que vai sobressair é justamente essa perspectiva e essa visão de mundo. Ainda que os personagens sejam, né, um complexo e tal, o próprio protagonista ele tem, né, os seus momentos vícios e virtudes, né, como a gente Uhum. costuma falar,
mas ainda tem essa perspectiva predominante, assim, né, então e aí é interessante como, né, no Senhor dos Anéis a gente também tem essa não, no Senhor dos Anéis não, no Tolkien, Silmarillion, a gente tem essa configuração, porque aí você fala sobre a questão do mito, né, também é uma estratégia discursiva, né, também a gente não ter um narrador que olha de fora e narra, né, fica uma Uhum. questão muito mais, dá essa questão, né, do mito, né, enfim, mito E aí fundador, né. É. eu fico pensando vamos pensar assim, a Rowling bebeu nas fontes fantásticas, então ela foi beber em Tolkien, por exemplo, com o Hobbit, ou o Sim, Senhor dos sim. Anéis. E obviamente outros autores que ela tenha como influência. Mas o Tolkien, a grande influência dele, além dos autores da época, dos contos de fadas da época, são as grandes epopeias. Hum. Então, quando a gente olha, ele era professor de anglo-saxão e ele dava Beowulf, que é uma epopeia em Uhum. anglo-saxão. Então, eu tô com saber, acho que 16 línguas ou mais. Eu Nossa. tô aqui na dúvida. Então, ele lia os nossos clássicos latinos e gregos. Uhum. Então, os heróis do Tolkien são os heróis do clássico e da Idade Média, do Hum. romance de cavalaria também. Então, são esses heróis bem clássicos dessas mitologias clássicas que a gente vai Uhum. ter sempre assim. A gente tem que narrar a criação do universo. Quem que narra a criação do universo? Alguém que não tá no universo, assim, ele tá Uhum. só assistindo. Mas na hora que o herói vai viver a sua grande aventura, eu posso ter o ponto de vista do herói em primeira pessoa ou em terceira pessoa também. Uhum. Então, você vê como são autores de épocas diferentes, a influência também se dá na forma que vai narrar, né? Total. Nossa, sim. Muito interessante. Gente, é muito interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, mas enfim. E aí pensando, né, nessas questões, que a gente falou de tudo isso, né, Uhum. é uma última questão que eu tinha colocado, e que também já veio, né, a gente já meio que tocou, se a gente pode pensar numa subversão ou desestabilização destes discursos, né, principalmente esses discursos sobre diferença, nessas obras, ou se isso é mais complexo. Olha, eu acho que pode e que é mais complexo. Eu acho que as duas respostas. Porque eu também penso isso dentro do gênero fantasia e da ficção científica. Eu Uhum. acho que são gêneros que nos permitem subversão. Mesmo Uhum. quando talvez, o autor, porque nem sempre o autor entende como que a sua obra vai chegar, né? Vamos pensar assim, em Ah, relação sim. ao autor-herói. O autor não tem noção, quando depois dessa obra está no mundo, o que ela vai se tornar, o que ela vai gerar, né? Eu acho que mesmo que os autores não tenham pensado que estas obras fossem ser símbolos, talvez, de subversão, elas Uhum. se tornam símbolos de subversão. E eu acho que as nossas pesquisas refletem isso, né? Uhum. Eu acho que tanto a Rowling quanto o Tolkien jamais imaginariam o tipo de pesquisa que a gente faz, sabe? Tipo, como Ah, assim? sim. Sabe? Tá pensando nessas questões sobre estas obras Uhum. específicas, né? Então, eu acho que elas podem ser, elas ainda mais na fantasia, porque na fantasia a gente tem uma liberdade de criação maior do que, por exemplo, mesmo na América Latina a gente faz muito realismo fantástico, né? Mas Uhum. tá com o pezinho no realismo. Realismo às vezes não permite que a gente crie tanto como o fantástico permite e também os atos revolucionários que o fantástico permite. Eu sempre penso assim, o que o Senhor dos Anéis ou Hobbit nos diz? Ele diz que pequenos seres e pequenas atitudes também mudam a ordem do mundo, né? Porque quem Sim. que vai destruir o anel é o Hobbit, as pessoas tirando Gandalf, mais meia dúzia de pessoas, ninguém sabia o que era um Hobbit, sabe? Que eles existiam. Aquela parte final é emocionante Sim, deles se curvando, assim, para os hobbits. Desculpa te não imagina. Não, mas é porque é é, simbólico, né? sim. Na obra audiovisual isso foi mais simbólico ainda, Sim. né? O curvar-se
fica mais simbólico. Porque nem se sabia que os hobbits, o Gandalf estudava os hobbits, né? Uhum. Mas a maioria não sabia, achava desnecessário. Tanto é que os outros magos achavam que o Gandalf ter amizade com os hobbits, ai, por que você está conversando com esse povo, sabe? Mais ou menos assim. Sim. E aí eu acho que o grande aprendizado ali é essa questão revolucionária de que pequenos seres, pequenas atitudes, os pequenos, eles podem Sim. mudar o curso da história. E eu acho que sempre fica esse ensinamento do Senhor dos Anéis para as pessoas, de uma forma geral, né? Que Uhum. é uma grande obra de heroísmo, a gente não pode negar essa narrativa. E aí, quando a gente vai pensar essas questões de corpo, de raça, de gênero, de classe, a gente olha para o fantástico, é porque, assim como no nosso mundo, a gente também está vendo onde pode subverter. E ali dentro Sim. da fantasia, você já leu Octavia Butler, certo? Octavia Butler, a Nunca li, dama, mas eu sei os temas, assim, e sei a como dama do que... sci-fi, né? A Ai, que grande vergonha, eu dama do preciso ler, sci-fi. eu preciso ler. Leia, eu acho que você vai amar. E eu Uhum. fico pensando em Octavia Butler, porque quando a gente pensa em Kindred, o que ela fez foi pegar uma mulher negra e fazer ela viajar no Uhum. tempo. Sim. Nem explica como é que ela viaja no tempo, ela só viaja no tempo, senão ela viaja no Uhum. tempo. Porque todo mundo sempre pergunta, se fosse viajar no tempo, para onde você ia? E aí a gente responde, não sei, tudo ia ser escravo? Pois é, Que sobrou para viajar no tempo? Eu tô gostando desse tempo, mais para frente é melhor? sim. Aí ela coloca essa mulher negra voltando, uma mulher negra retinta ainda, né? Voltando para os Estados Unidos. E aí é óbvio que ela é uma mulher escrava. E aí parece uma narrativa tão simples, né? Uma mulher negra voltou no tempo, porque a gente tinha já De Volta para o Futuro, que uma criança um pré-adolescente, adolescente branco, mais um cientista branco volta no tempo. É muito diferente do que a gente ter uma mulher Sim. negra retinta voltando no tempo nos Estados Unidos. E aí, quando eu olho para essa obra, que é simples, ao mesmo tempo ela é muito subversiva, porque você só pegou e deslocou um corpo no tempo. Quando você deslocou esse corpo no tempo, Octavia Butler é a dama do sci-fi. Sim. Pensando assim no que ela criou, né? Então, a gente olhando para a fantasia que nos daria recursos infinitos, a gente poderia pensar afrofuturismo mesmo, né? O Uhum. afrofuturismo que vai colocar a questão racial no centro e em lugares de poder, Pantera Negra. Vamos pensar em Pantera Sim. Negra, né? Que Uhum. talvez todo mundo conheça mais do que obras do afrofuturismo, né? Aquilo é subversivo porque para nós que é impensado ao mesmo tempo, né? Você pensar num Uhum. lugar onde seu corpo é exaltado, sua cultura é exaltada, você cresce sabendo que você pode, que você é bonito, que você é inteligente, que você pode ser o que você quiser. E são coisas tão básicas, assim, Sim. falando, né? São coisas básicas, mas que não é um direito nosso, no nosso mundo. E aí a gente olhar para essa fantasia e pensar ela como subversiva, pensando nas questões de gênero, raça e classe, ou mesmo questões políticas, né? Pensar Uhum. no mundo, um mundo que não seja capitalista, por exemplo, eu entendo como um lugar subversivo, mas também muito complexo, porque é Sim. difícil a gente escrever a estética sem estar muito ligada com a ética e pensar nesses outros mundos possíveis. Porque senão se torna uma coisa inalcançável, como se nunca fosse Uhum. possível, né? Então a gente está Sim. sempre nesse lugar de luta, assim, a gente quer, a gente pode criar, tem poder para criar, mas também a gente não desloca tanto. Mas ao mesmo tempo, quando a Uhum. gente desloca um pouquinho, já é grande, né? Sim. Perfeito. Não, eu Eu acho que eu concordo. divaguei horrores, Não, mas tudo eu bem. concordo. E eu acho que ficou um bom encerramento também, puxando para o encerramento, mas eu também vou falar um pouquinho, que eu também concordo que, tem uma desestabilização e subversão, mas também que é complexo. E Harry Potter também. Porque eu fico pensando, né, se a gente pensar esse projeto de dizer do Senhor dos Anéis, né, por exemplo, da questão dos hobbits, eu penso que em Harry Potter a gente tem uma mensagem, boa nesse sentido, né, e enfim, e positiva nesse sentido, né, que está mostrando ali, né, essa questão da resistência,
E aí a gente pode, né, é tudo discutível, né, essa questão do Uhum. amor e tal, da empatia. Tem uma mensagem ali, minimamente, com alguns problemas, né, a gente não pode esquecer também, mas a gente tem minimamente uma mensagem positiva, né, de que os grupos, né, têm que ser respeitados, né, esses grupos tidos como diferentes não podem ser marginalizados, né, e a gente tem né, essa percurso, né, do Harry Potter que vence Voldemort, que vence essa visão de mundo do Voldemort, que é justamente de hierarquizar essa sociedade mágica, mas ao mesmo tempo a gente tem hierarquias que permanecem, né? Então os bruxos, eles, por exemplo, não são todos os bruxos que são a favor da libertação dos elfos. E para eles, Uhum. normal, que continue assim, não tem nada a ver comigo. Então tem essa complexidade, mas tem ali no final do dia, né, como a gente fala, Uhum. tem uma mensagem positiva. E eu acredito que a fantasia e a ficção científica, todas essas narrativas, é um lugar assim muito potente para justamente desestabilizar, né? Eu fico pensando, você falou do afrofuturismo, eu penso no cyberpunk também, de pensar corpos diferentes, gêneros, construções de gênero, por exemplo, Uhum. diferentes, expressões de gênero, e é muito interessante, assim, eu acho que é muito rico e complexo, né, porque realmente a questão do reflexo e refração, né, não dá para sair ali desse solo social, né, então, enfim. Eu não sei se eu viajei também. Você viajou, viajamos juntas, né? Então tá Sim, ótimo. eu só dialoguei. Mas mas seria isso, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, se eu dei conta, assim, de Ah, enfim. eu acho que não, foi muito legal. Eu agradeço o convite da gente poder conversar. Nossos trabalhos sempre conversam, só que a A gente tem gente várias coisas em comum, eu estava é, pensando esses aham. dias. Só que a gente muitas vezes não tem tempo de parar e Sim, conversar e poder discutir a vida acadêmica, né? Quem é da vida é, acadêmica sabe, a gente acaba ficando muito no nosso. Porque a gente tem muita coisa para fazer. E aí acaba é. ficando. Mas eu gostei muito da conversa, porque também nossos fandoms, né? Que são fãs dos Harry Potter e Senhor dos Anéis, ou Harry É, Potter Tolkien, Rowling Tolkien, não conversam, você sabe, né? tem Os, rivalidades, os, né, os, os fandoms têm rivalidades. E aí é interessante a gente poder fazer essa discussão e ainda mais pensando, né? A Rowling, como vários outros autores contemporâneos de fantasia, sci-fi, leram Tolkien, tem Tolkien como base, sim, então a gente também consegue ver os reflexos, as refrações, as potências do que o Tolkien criou nessa outra literatura mais contemporânea, né? Então é uhum, interessante de ver como também a gente tem temas parecidos, que a gente tentou sim, aqui falar um pouquinho, não sei se quem está ouvindo a gente conseguiu também entender, porque a gente fala com muito conhecimento, porque a gente está o tempo inteiro com esses temas, né? uhum, Mas a gente tentou expor um pouco os nossos temas de pesquisas, e eu uhum, acho que eles também demonstram como esses temas são recorrentes, né? sim, De partir de um autor de uma época para outra, e quanto tem potência, e quanto também eles podem ser analisados nos autores mais novos, né? Que estão surgindo do nosso tempo. sim, Mas é perfeito. só isso para complementar. Eu acho que fechou de forma maravilhosa. E aí eu queria só, para esse encerramento, pedir para a Aline passar o e-mail dela, as redes. Fazer uma merchandising, porque a Aline publicou a dissertação dela de mestrado, né, sobre a análise do Uhum. Melchior, em livro, que está lá no site da Pedro e João Editores, que é a editora, e também tem um livro de contos também que você publicou. Tenho. Você é escritora, Eu pesquisadora, sempre esqueço. escritora e professora. Eu sempre esqueço dessa parte. Eu sempre falo assim, eu sou pesquisadora e professora. A minha dissertação, ela virou livro. Já era um desejo, assim, quando eu escrevi a dissertação, mas ela só foi virar livro quando eu terminei o doutorado. Eu tenho que terminar um para depois Ai, virar é. livro. Foi um livro bem interessante, porque eu acho que o mestrado... Eu gosto muito da minha pesquisa de mestrado. Eu acho que eu consegui expor bem assim a questão do vilão ali dentro com as Uhum. obras do Tolkien, no caso o Silmarillion. Ela virou livro que tem o mesmo título, que é Melkor, Inimigo do Mundo, a Constituição do Vilão. Aqui tem um joguinho com os sobrenomes, que é Melkor,
que era o nome que ele tinha antes de ser Morgoth. E aí Morgoth significa o Uhum. inimigo do mundo. Ai, fiz um joguinho, só fãs, aquela, ai, os fãs entendem. Quem pegou a ref? Quem pegou a ref? Então é Melkor, inimigo do mundo, a constituição do vilão, esse é o Silmarillion do Tolkien. Eu tenho um livro de contos, que é Entre Dois Mundos e Outros Contos. E recentemente também eu lancei um livro, no pós-doutorado dei aula na pós-graduação em Imagem e Som. E aí nós fizemos um pequeno livrinho, um pequeno grande livrinho. Aí esse é e-book que a gente lançou na Amazon, que tem a ver com world building, porque eu dei uma disciplina só sobre Tolkien. Imagina se eu amei, aquelas assim, amei, muito Será não. que eu amei? Será que eu amei? E aí nossa, agora eu tenho que achar o nome do meu livro. Ai, esse eu não sabia. Eu vi você publicando nas redes, depois eu vou procurar para comprar então, porque eu tenho os outros 2 para minha Não, coleção. e esse do... Você tem os outros 2? Sim, com dedicatória ainda, da Eu autora. lembro do primeiro. O segundo eu não sabia que você tinha. Sim, é muita coisa, Aquela já... amiga. é muito livro, né? Eu tô me É, perdendo aqui no mundo. e são muitos encontros também, enfim. O segundo, esse acadêmico que eu fiz com os alunos, chama Atravessando Mundos. Meus livros tudo tem mundo. Atravessando Mundos, Teoria e Prática de World Building. E aí eu olhei para... A gente tem um teórico explicando o primeiro artigo sobre o que é World Building. E aí a gente olha para Tolkien, Zelda, Game of Thrones, Star Wars. Que legal. E aí os alunos da disciplina desenvolveram sobre os objetos de pesquisa deles. E aí a gente tem David Lynch, tem Náusea com o Estúdio Ghibli, tem Gilmore Girls, o episódio piloto do Gilmore Girls. Tem para todos os fandoms. Tem todos os fandoms. Tem o jogo também do Senhor dos Anéis, que é o Senhor dos Anéis, a Terceira Era. Então foi um livrinho assim bem legal de fazer. E aí esse tá na Amazon, tá baratinho, botei assim, preço de banana, porque para que todo mundo tenha acesso, né? Que é importante eu acho importante, né, que as nossas pesquisas elas se tornem acessíveis para as outras pessoas, porque a gente está dentro da academia e fazer esse diálogo com o mundo, ainda mais a gente trabalha com objetos que sejam tão contemporâneos e do mundo pop, sim, da cultura, né? Pop, da cultura pop é muito importante. E aí, quem quiser me achar nas redes, eu sou Aline com 2 L's Rufo no nas redes. Na rede é o Instagram. E o meu e-mail é adrufo@gmail.com. Se alguém quiser dialogar com as pesquisas, que seria muito legal. É muito bom quando a gente recebe e-mail de alguém perguntando sobre nossos temas. E tendo perguntas também é bem, bem legal. Ana, eu queria novamente agradecer pelo convite para a gente poder fazer esse primeiro episódio. É o primeiro, gente, desculpa qualquer coisa. Não, ficou maravilhoso. Pela convidada, né? Pela mediação, vou melhorar um pouquinho. A mediação foi boa também, foi maravilhosa. E também queria agradecer. Obrigada, muito obrigada, porque quando surgiu essa ideia, né, de fazer o podcast do GED, e aí a Lu falou, né, a Lu, que é a Luciane de Paula, gente, que eu tô falando, que é a coordenadora do GED, minha supervisora e orientadora do doutorado, falou, vocês podem trazer convidados, né, fazer um bate-papo, bem livre, ela falou, né, aí a primeira pessoa que eu pensei foi a Aline, porque eu sempre falo que um dia a gente vai escrever, a gente já escreveu juntas, mas a gente tem que escrever mais juntas, tem que escrever mais coisas juntas, enfim, mas muito obrigada mesmo, eu tava nervosa, mas foi maravilhoso. E aí eu queria deixar um último agradecimento, convite, na verdade, para vocês ouvirem os próximos episódios do GED. A gente está começando esse podcast agora, sempre voltado para essa questão, para esse papel, né, da divulgação científica, das nossas pesquisas, desses temas que a gente pesquisa, sempre pela perspectiva bakhtiniana. E aí vocês podem entrar no site do GED também para acompanhar as nossas redes sociais, as novidades, né? E aí lá no site do GED a gente tem as nossas redes sociais. E o site do GED é www.ged.org.br. É porque eu não sou acostumada a falar o site, né? É só mandar o link.
Enfim, mas é isso. E lá vocês também encontram as minhas pesquisas, enfim. Ai, Tchau, gente. pessoal. Fala tchau, Tchau, pessoal. tchau.